Muito bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos hoje indo para o capítulo 6 da nossa meditação, dessa nossa campanha de 21 dias de Evangelho, onde estamos meditando sobre o Evangelho de João. E eu quero começar então aqui fazendo a leitura juntamente com vocês. O Evangelho é um pouco extenso, então preste bem atenção na leitura em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isto somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outros dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: Mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Versículo 16. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, entrando num barco, e começaram a atravessar o mar rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar encapelava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram a Jesus aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Porém, lhes disse Jesus: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia onde iam. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: Que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: A obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então lhes perguntaram:
Que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como vos disse, vós me vistes, contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho, nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Murmuravam dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então como diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviou, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si. Como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que se não comerdes e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse, isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu, é por isto que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás
e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: Não vos escolhi aos 12, contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Que palavra maravilhosa, não é mesmo, meus irmãos? Então, aqui em João nós vemos o relato da primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus realizou. A multidão que se dispôs a seguir o Mestre não ficou de forma nenhuma decepcionada. Além do maravilhoso ensino dos físicos, o Senhor supriu as suas necessidades naturais. Quando eles não tinham mais o que comer, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, orou, entregou aos discípulos e partiu entre eles. E isso se tornou uma fonte inesgotável que fluía. O caminho foi esse: Jesus, discípulos e multidão. Enquanto todos não estavam fartos, satisfeitos, a fonte continuava a jorrar. Eu acredito que este mesmo princípio pode se repetir nas nossas vidas. Em comunhão sincera com Jesus, nós podemos desfrutar de uma vida plena, satisfeita em Deus, em todos os aspectos. Quando nos aproximamos sinceramente de Cristo para conhecê-lo e amá-lo, o cuidado integral do Senhor é derramado sobre as nossas vidas. E aqui eu vejo que também existe uma referência ao evangelismo, porque o verdadeiro pão que desceu do céu revelado nesta passagem bíblica é Jesus. E os seus discípulos, que são aqueles que creem, que o seguem, eles repartem este pão e este pão chega até a multidão. Esse é o caráter evangelizador, a missão evangelizadora, a missão ou o caráter missional da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. O Senhor repartiu o pão, que é a sua própria palavra, o seu próprio Espírito, como está escrito aqui no texto que nós lemos: aquele que come da minha carne e que bebe do meu sangue. Então, nós repartimos este pão, essa palavra, com os sem igreja, pessoas desse mundo, para que elas possam serem acrescentadas à igreja, acrescentadas ao reino de Deus. E isso é uma fonte que jorra. Então, o pão é repartido, o Cristo é repartido entre nós. E isso é maravilhoso. E o Senhor aqui, ele proporcionou curas físicas, mas também alimento para o corpo nesse milagre, nessa multiplicação dos pães e dos peixes. Isso nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 15, onde temos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 16 ao capítulo 21, diz a palavra do Senhor que Jesus anda sobre as águas. O que aconteceu? De um lado do mar de Tiberíades, ele fez essa multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas se assentaram em grupos, eram 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, todas se alimentaram, sobraram 12 cestos cheios de pães. Houve um milagre muito grande, as pessoas se saciaram e as pessoas começaram a querer fazê-lo rei. No entendimento dos judeus da época, eles esperavam um Messias como Davi, um estadista, um líder político, um líder militar que viesse para libertá-los do jugo e da escravidão do Império Romano. E eles então começaram a conclamar Jesus como rei, querendo fazê-lo rei nesse aspecto, nesse sentido. E Jesus então se ausenta, ele vai para o monte orar, e aí os seus discípulos entram no barco e começam a atravessar o mar de Tiberíades. Mas começa um vento muito forte, e eles começam a ficar assustados por causa daquela ventania, e aí Jesus vai ao encontro deles caminhando por sobre as águas.
Veja o poder de Deus. Eu fico imaginando essa história, fico imaginando esse milagre. É um sinal poderosíssimo da glória e do poder de Deus. E ele, quando está se aproximando do barco, os discípulos ficam com medo, começam a dizer, é um fantasma. E ele diz, não temam, sou eu. E aí Pedro diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E aí nós temos algo tremendo, maravilhoso, porque Jesus diz, vem Pedro. E realmente, sob a palavra de Jesus, através da fé, Pedro começa a caminhar por cima das águas. Mas chega um momento em que Pedro, de repente, dá um trovão, alguma coisa, Pedro desfoca de Jesus. Pedro tira os olhos da fé. E a Bíblia diz que Jesus é o doador da vida, o autor e o consumador da nossa fé. E quando Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar o vento e as águas, ele fica com medo e começa a afundar. E ele diz, Senhor, ajuda-me. E então Jesus o tira das águas, Jesus o salva e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então isso é uma palavra também para nós nesses dias de tempestade, nesses dias de dificuldade, de incerteza, que nós possamos colocar os nossos olhos não nas circunstâncias, porque nós não andamos por vista, nós não andamos pelo que estão dizendo nos telejornais, nós não andamos pelo que a mídia fomenta, mas nós andamos pela fé. Não andamos por vista, mas por fé. Que você possa andar com os olhos firmes em Jesus, sabendo que a sua vida está guardada em Deus, está guardada em Cristo. E assim eles chegaram rapidamente à outra margem. E no versículo 34, do versículo 21 ao 34, nós percebemos a atração do povo pelos sinais de Jesus. Então esse povo que estava lá do outro lado, que viu Jesus multiplicar os pães, eles olharam, ele não está mais aqui. E eles foram atrás, este povo que queria fazer Jesus o seu rei. E eles chegaram do outro lado do mar e observaram, viram que havia só um barco, mas que Jesus não havia embarcado com os seus discípulos. No entanto, Jesus estava lá. E eles começaram a falar e Jesus já começa a dizer, vocês não creram por causa dos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram do pão e vocês se fartaram. E aí Jesus começa um duro discípulo, revelando a motivação de muitas pessoas. Não, e essa não é só a motivação daqueles que buscam a Deus, que buscam a Jesus, mas também a motivação das pessoas que buscam outras divindades, que buscam divindades ou santos feitos por mãos de homens, que fazem promessas e etc., com uma fé e uma religiosidade utilitarista. Porque nós também podemos fazer do nosso Deus um ídolo, quando nós o buscamos apenas para satisfazer a nossa alma. Quando nós o buscamos apenas porque queremos um guardião, alguém para guardar, para nos livrar, ou alguém para trazer uma bênção material, uma prosperidade, uma bênção física, para nos dar o pão, para nos dar o alimento cotidiano, estamos buscando com uma segunda intenção. Isso não é puro, isso não é uma motivação real e legítima. E muitas pessoas buscam a Deus apenas pelo que Ele pode dar. E Jesus está fazendo essa denúncia. Vocês estão me buscando porque comeram o pão e vos fartastes. E vocês querem isso novamente. Mas eu digo a vocês que vocês precisam beber do meu corpo, comer da minha carne. Aí no versículo 35 ao 40, Jesus vai falar que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele é o que alimenta a nossa alma. Ele é o que nos salva. E ele ali começa a introduzir a doutrina e o sentido, a simbologia da Santa Ceia. Que o pão, ele é repartido, mas o pão é a carne de Jesus. E o sangue de Jesus, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não será salvo, não terá vida em si mesmo. Então, ele aqui traz duas doutrinas elementares dos evangelhos. Porque nós temos, irmãos, 4 evangelhos, 3 evangelhos sinóticos, que são evangelhos testemunhais, de testemunhas oculares. Lucas e Mateus foram discípulos de Jesus, são testemunhas oculares. Marcos
testemunha ocular. Lucas até não. Lucas ele se converte depois, provavelmente com o ministério do apóstolo Paulo, ou mais ou menos na mesma época, e aí ele escreve um evangelho histórico. Ele procura as fontes das pessoas que testemunharam, pessoas que andaram com Jesus, que foram testemunhas oculares e que estiveram com Jesus, e então ele escreve o evangelho de Lucas com uma exatidão histórica. E eles são sinóticos. E o evangelho de João, que confirma todas estas coisas. Então nós temos 3 evangelhos que são históricos, que são de testemunhas oculares, pessoas que andaram com Jesus, e um evangelho que é o de Lucas, um evangelho histórico. Esse é o verdadeiro evangelho e revela a verdadeira doutrina de Jesus. Se houver outro evangelho que não está em conformidade com esse, mas que prega alguma coisa que vá além, a própria palavra do Senhor diz em Gálatas, capítulo 2, que seja maldito. Então, esse evangelho, que é composto pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse evangelho é o verdadeiro evangelho escrito pelos discípulos, escrito pelos apóstolos. E é nele que nós devemos acreditar. E neste evangelho nós vemos o Senhor Jesus ensinando a sua própria doutrina. E aqui ele diz: eu sou o Salvador do mundo, eu sou o pão da vida. Para que vocês vivam, para que vocês tenham a vida eterna, vocês precisam comer desse pão, beber desse cálice. Aí ele está falando sobre a Santa Ceia, anunciando sobre a Santa Ceia, que é uma simbologia que nos é um memorial daquilo que ele fez na cruz do Calvário por nós, que ele morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida para nos salvar. Então, o seu pão simboliza a sua carne que foi moída por nós, e o seu sangue, o sangue que foi derramado por nós, a nova aliança no seu sangue. E nesta passagem bíblica ele também fala uma doutrina muito importante, a doutrina da ressurreição dos mortos, porque a Bíblia não fala sobre reencarnação. A Bíblia fala que ao homem é dado viver uma só vez, após isso segue-se o juízo. Então, os mortos descansam no Senhor até o dia da ressurreição dos mortos, em que Cristo há de ressuscitar os vivos e os mortos na sua vinda. Nós seremos ressuscitados no último dia, diz a palavra do Senhor. Então, essa doutrina de Jesus fala sobre a ressurreição, que nós ressuscitaremos juntamente com Ele, assim como Ele ressuscitou ao 3º dia. Diz a palavra do Senhor que Ele é a primícia dos que dormem, o primeiro que ressuscitou. Então, como Cristo ressuscitou, nós podemos ter a fé que Ele nos ressuscitará juntamente com Ele naquele dia. Você pode ler essa passagem, ela é muito clara e ela está aí para elucidar estas questões para nós. Aqui, na continuação, nós vemos a oposição dos líderes religiosos. Quando eles começam a falar estas coisas, eles já não querem mais crer. Antes, quando ele estava dando pão, multiplicando, prosperando, abençoando a vida, aí eles criam, quando a situação lhes favorecia. Mas agora que ele diz: olha, vocês vão ter que comer a minha carne e beber do meu sangue. O que significa isso? Significa que nós precisamos nos converter, abandonarmos os nossos caminhos, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, para que possamos seguir a Jesus, que é o nosso Senhor, o estilo de vida dele. Isso verdadeiramente é comer do pão e beber da carne. Não é uma crendice, mas é nos alimentarmos do Cristo, vivermos como ele, fazermos dele o caminho para as nossas vidas. E aí eles disseram: não podemos viver assim. Nós temos a nossa vida, temos os nossos pecados, nós queremos continuar no nosso estilo de vida, nós só queremos a bênção, só queremos o pão, é isso que nós queremos. E aí eles já não queriam mais fazê-lo rei. E aí vem essa oposição dos líderes religiosos, e do versículo 60 ao versículo 66, os discípulos também começam a murmurar, dizendo: é duro esse discurso, porque eles queriam seguidores. Eles também, por causa da cultura judaica, do retrato que os judeus fizeram do Cristo como um libertador, um líder político,
eles também esperavam que Cristo fosse por esse viés, não pelo viés de dar vida, de morrer pelos nossos pecados, mas pelo viés de se levantar contra Roma, de libertar o povo da servidão, do jugo romano, da ditadura e esse tipo de coisa. Mas Jesus não veio para isso. Ele dizia: o meu reino não é deste mundo. E ele veio trazer o reino de Deus para nós. E Jesus, vendo essa murmuração dos judeus, ele olha para eles e diz assim: e vocês? O que vocês diriam se vocês vissem o Filho do Homem voltar para o Pai, do qual veio? E isso é uma ameaça muito forte, porque o que ele está dizendo em outras palavras? Se eu for embora, porque vocês estão murmurando, se eu pensar no meu íntimo, eles não merecem que eu faça isso por eles. Aí, estão murmurando, não merecem que eu dê a minha vida, que eu dê a minha carne, que eu dê o meu sangue por eles. Eu vou voltar para o Pai e eles vão ficar sem a salvação, porque a salvação vem pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso nós temos que ter muito certo, é a expiação. Sem expiação, sem essa obra, a justiça clama para que os nossos pecados eles recebam a justa retribuição da lei. Porque por causa do pecado todos morreram, mas em Cristo e por causa da obra da cruz, da sua substituição na cruz do Calvário, da sua expiação na cruz do Calvário, nós podemos ter a vida eterna. E os discípulos então ficam se olhando e um deles, Pedro, diz assim: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra da vida eterna. Nós temos crido e sabemos que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o enviado de Deus. E então Jesus diz a eles: não vos escolhi aos 12, contudo um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Então, meus irmãos, que nós possamos ficar firmes no Senhor, escolhê-lo como caminho para as nossas vidas, porque só Ele, só Jesus, só este Evangelho, este que é o autêntico, que é o verdadeiro, que é o histórico, que é o das testemunhas oculares, este que mostra a verdadeira doutrina de Cristo, a doutrina da ressurreição, é o verdadeiro Evangelho. Vamos ficar neste Evangelho, vamos fundamentar a nossa vida nesta palavra e seguirmos firmes o Senhor até o fim. Que nenhum de nós seja um diabo, porque muitas vezes nós estamos com Jesus, mas em algum momento podemos traí-lo por alguma coisa. Que nós não venhamos traí-lo por nada, mas que venhamos prosseguir firmes nesse caminho e que essa seja a escolha dos nossos corações e da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue prosperando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma breve oração pedindo a bênção. E amanhã nós continuamos com João no capítulo 7, que é maravilhoso. Eu creio que esse Evangelho de João vai trazer muita bênção e revelação e fé da parte de Deus para todos nós. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra, te agradeço por este ensino, te agradeço, Senhor, porque na vida de todo aquele que é sincero, que não te busca pelas coisas que o Senhor pode dar, mas te busca em espírito e em verdade por quem o Senhor é, porque te conheceu e te ama. O Senhor também cura, o Senhor também multiplica pães, o Senhor também supre, o Senhor também abençoa em todas as áreas. Por isso, o Senhor nos ensinou essa oração do Pai Nosso, a qual fazemos, que diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Que não nos falte nada, Pai. Embora estejamos vivendo um momento de uma crise tão grande, nós confiamos em Ti. Confiamos que o nosso pão não faltará, que o alimento não faltará, porque o Senhor está conosco. E aonde o Senhor está, aí a provisão, aí a tua bênção está, aí o teu amor está.
Não te buscamos por isso, Pai, mas sabemos que o Senhor provê estas coisas, pelo que estamos agradecidos e te louvamos. Senhor, muito obrigado, principalmente pela salvação eterna, porque o Senhor nos deu a comer o pão do céu, que é a sua própria carne, que foi moída por nós na cruz do Calvário, e o seu sangue que foi derramado por nós. Senhor, obrigado por esta introdução do ensino da ceia do Senhor, que é um memorial da tua tão grandiosa obra, que nós possamos comer da tua carne e beber do teu sangue, para que tenhamos a salvação, para que tenhamos vida em nós mesmos e para que o Senhor nos ressuscite no último dia. Pai, nós queremos viver em conformidade com o ensino de Cristo, que também é esse pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse pão que se fez carne, que se fez gente, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Que nós possamos comê-la, nos alimentar dela e termos a fé firme, forte em nossos corações. Pai amado, eu peço também que ninguém destes que me assistem agora, em nenhum momento da vida, neste que estamos atravessando e também em outros, que nenhum de nós venhamos tirar os nossos olhos do Senhor, os nossos olhos da nossa fé, para nos distrairmos e ficarmos com medo das notícias, dos temporais, dos ventos fortes e do mar encapelado. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e eu peço a tua bênção sobre todos aqueles que acompanharam essa live e sobre todos aqueles que mais tarde irão a ouvir, assistir, Senhor, essa transmissão através do YouTube ou através do aplicativo ou através de uma cápsula na internet. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês que me acompanharam nessa transmissão. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos amados irmãos. Fiquem em paz. Glória a Deus.